Boa noite. Nosso programa Gestão dessa semana traz o secretário da Fazenda do município de Lajeado, Guilherme Tchê, e vamos conversar então um pouco sobre, óbvio, a questão das finanças do município de Lajeado. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Boa noite, Jarson. Tudo bem? Ótimo. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, Nós agradecemos a sua presença e vamos conversar, óbvio, sobre finanças do município de Lajeado. Não tem como se falar da Secretaria da Fazenda sem conversar sobre isso. Mas antes eu gostaria de conhecer um pouco a tua história, saber quem é o Guilherme, sua origem, sua formação, seu conhecimento profissional, até para ver as características para a gente poder trocar uma ideia sobre a parte financeira do município de Lajeado. Poderia se apresentar para nós, por favor? Obrigado. Tudo bem. Eu sou natural de Encantado, mas eu morei desde pequeno aqui em Lajeado, Fiz meu ensino fundamental e ensino médio no município. Eu tive a oportunidade de morar por um ano na Itália. Eu concluí o ensino médio na Itália. Posteriormente, me graduei em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me graduei em 2010. Então, eu morei por cerca de 8 anos em Porto Alegre. Enquanto eu estudava, eu também trabalhei lá por cerca de 6 anos. Fiz pós-graduação em Gestão Empresarial pela Unicinos e atualmente estou cursando mestrado em Administração na URGS também. Uhum. Então, um pouco da tua vida acadêmica. Na questão profissional, trabalhaste na área pública, na área privada? Deixa eu conhecer um pouco a tua pessoa. Até entrar na Secretaria da Fazenda, trabalhei essencialmente na área privada, Então, em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de trabalhar na Maquena, que é uma empresa de máquinas e equipamentos, é uma empresa revendedora tanto de máquinas de retroescavadeira, empilhadeira, equipamentos pesados, como de lubrificantes, Também trabalhei por 5 anos lá na parte financeira mesmo, tanto na parte de vendas como na parte de negociação de cobrança, de parte de financiamentos, de equipamentos nessa área mais financeira, dando suporte direto ao diretor financeiro. Trabalhei por cerca de um ano também no centro administrativo do Sicredi, isso em Porto Alegre, na administradora de cartões de crédito. Então, tive também uma experiência dentro do setor bancário, Mesmo que o Sicredi seja uma cooperativa de crédito, ele tem a central, o centro administrativo em Porto Alegre, ele funciona como um banco também, Depois disso, eu retornei para Lajeado, Retornei no ano de 2013 para Lajeado, depois de morar 8 anos em Porto Alegre. E trabalhei no negócio da minha mãe aqui por um tempo, Ela tem um comércio de vestuário. Posteriormente, trabalhei 1 ano e meio no SEST Senat, que é o Sistema S do ramo de transporte, que apesar de ter características do setor público, ele não deixa de ser uma empresa privada. Uhum. Interessante a tua experiência na área privada, levando para a área pública. Tem muita diferença? Sim, tem características bem marcantes e diferentes, até por questões legais mesmo, por freios legais que a gestão pública acaba impondo, que é natural até por limitação, porque a empresa privada tu responde aos sócios, então os sócios que determinam decisões técnicas, claro, sempre dentro da legalidade, E na empresa pública, vamos dizer, na gestão pública, tu acaba enfrentando, tu está gerindo, na verdade, o dinheiro dos pagadores de impostos. Então, é normal, é natural que exista uma diferença crucial já na origem, porque a origem dos recursos administrados são diferentes. Uhum. Secretaria da Fazenda do município de Lajeado. Lajeado é o maior município do Vale do Taquari. E está nas tuas mãos, Guilherme. A responsabilidade é tua. Mas como é que funciona? Qual é a estrutura? Vamos tentar entender um pouco a secretaria para depois ver como é que ela funciona em termos de gestão. Como é que é a estrutura? Como é que está dividida hoje a estrutura da Secretaria da Fazenda de Lajeado? Bom, a Secretaria da Fazenda, ela praticamente em todos os municípios, ela nasceu junto com o município, Porque como ela é responsável direta tanto pela arrecadação de impostos como pela despesa, pela questão orçamentária, pelo controle de despesas, normalmente ela surge junto com o município. Felizmente, a Secretaria da Fazenda de Lajeado, eu acho que é um case de sucesso, não só na região, mas no estado, Ela é muito bem estruturada, então ela tem um corpo técnico permanente muito qualificado. Ela atualmente é dividida em alguns setores, A contadoria, ou a contabilidade, que é quem faz o orçamento, quem controla as despesas, quem também faz a parte de pagamentos finais, Tem a parte de arrecadação, que seria a tributação, que cuida dos impostos municipais, basicamente IPTU e TBI, transmissão de bens intervivos. Tem a parte da fiscalização, que daí cuida do imposto sobre serviços, o ISS,
tá? Que também, vamos dizer, além de fazer o controle do ISS, faz a parte de fiscalização para controlar se as empresas estão cumprindo com as suas obrigações legais. Além disso, o cadastro imobiliário, então o cadastro das economias de todos os terrenos, imóveis pertencentes, vamos dizer, ao município, fica sob controle da Secretaria da Fazenda. Essencialmente é a parte de habitação que a Secretaria gerencia, IPTU, ITBI, a questão do cadastro imobiliário. Essencialmente essa é a gestão financeira? Não, é muito mais amplo do que isso. Não, é muito mais amplo. O cadastro imobiliário, sim, vamos dizer, ele tem relação direta com os imóveis, tanto imóveis como terrenos do município, mas a parte de gestão da Secretaria da Fazenda, ela engloba de forma macro, na verdade, e a Secretaria da Fazenda, tal qual a Secretaria de Administração, que a Secretaria de Administração é uma secretaria mais gerencial interna, a Secretaria da Fazenda é uma secretaria que se relaciona com todas as demais secretarias do município, né? Então, ela é uma secretaria-chave na gestão pública municipal. Uhum. E quando se fala de fazenda, se fala de dinheiro, né? Você pensa isso? Quando se imagina o Ministério da Fazenda, se imagina o comando até de um país, como acontece no Brasil hoje, a importância do ministro da Fazenda. O secretário da Fazenda tem um peso parecido? Eu diria que a nível municipal não é, vamos dizer, a importância não é tão relevante como o Ministério da Fazenda a nível nacional, né? Até porque as responsabilidades a nível municipal são um pouco diversas das responsabilidades de um Ministério da Fazenda. Mas claro que tem a sua importância e é crucial, né? Porque na verdade todo o orçamento público, tanto a parte de arrecadação como despesas, passa pela Secretaria da Fazenda. Então, se tu não tiver uma gestão qualificada, se tu não tiver o cuidado, tanto com o que tu arrecada, com o que tu prevê que tu arrecada e o que de fato tu arrecada, como tu gasta isso, tu acaba botando em risco todo o funcionamento da máquina pública. Porque, no fim, se tu prevê que vai arrecadar 100 e arrecadar 80, muitas vezes as outras secretarias vai faltar para manter o funcionamento dos serviços públicos de maneira adequada. Então, como eu disse, é uma secretaria-chave, uma secretaria que se interliga com as demais e sem dúvida, tanto quanto as outras secretarias, ela é fundamental para o funcionamento do município. Ok, nesse primeiro bloco conhecemos um pouco da história do Guilherme Tchê, o secretário da Fazenda aqui do município de Lajeado, né? Vamos ao nosso intervalo e depois eu quero conversar um pouco de como é que funciona essa questão de gerenciar, né? O orçamento e principalmente a questão das receitas e despesas do município, que realmente, em falhando, acaba prejudicando todos os outros. Quer dizer, é uma secretaria crucial e fundamental em qualquer município. Vamos para o nosso intervalo e depois a gente volta. De volta ao nosso programa de gestão. Hoje, nessa semana, recebendo o secretário da Fazenda do município de Lajeado, Guilherme Tchê, e conversando com o secretário, entendendo um pouco como funciona a Secretaria da Fazenda. Guilherme, você falou uma coisa muito importante no primeiro bloco, que a Secretaria da Fazenda, ela é responsável pelo controle financeiro de um município. Qualquer falha vai repercutir em todas as secretarias. Ela é uma espécie de coração, vamos dizer assim, que se bombeando mal, não alimenta os demais órgãos, né, os demais setores e secretarias. Como é que funciona isso? Como é que ela controla essa entrada, esse fluxo de caixa do município? Basicamente, tudo começa no orçamento, né? No orçamento anual que é feito. Então, sempre no segundo semestre de cada ano se faz a projeção do orçamento do próximo ano, se divide o orçamento entre as secretarias, então se prevê as receitas do município e se divide isso dentro das secretarias, as despesas, alocando os recursos não só conforme a Constituição, né? Tem alguns destinos que são constitucionais, saúde, educação, como nas prioridades de um governo, né? Então, hoje, o orçamento do município de Lajeado, o orçado no ano passado, gira em torno de 290 milhões, tá? Só que é uma questão interessante, nem sempre o orçado é o realizado. Por exemplo, no ano passado, o déficit entre o orçado e o realizado foi de 22 milhões. Então, se previu, ano passado era 277 milhões de receita e acabou se confirmando somente cerca de 257 milhões, tá? Então, isso gera, se tu não gerir bem, se tu não avaliar durante o ano a modificação entre o previsto e o realizado, vai faltar orçamento para tu manter o município funcionando nos 12 meses do ano, né? Então, esse é o papel, vamos dizer, principal da Secretaria da Fazenda, é tanto buscar a arrecadação de impostos, né, buscar a cobrança de impostos, a receita,
como controlar e fazer o filtro das despesas para que justamente o município não gaste mais do que arrecada. Qual é a estrutura de pessoal e setores hoje? Como é que é a estrutura da Secretaria? Hoje a Secretaria da Fazenda ela conta com cerca de 40 funcionários, né, dividido entre tanto a parte de fiscalização, a parte de tributação, a parte do cadastro imobiliário e a contadoria, a contabilidade no caso, né. E eu acho que até um dado interessante de trazer para as pessoas, que as pessoas muitas vezes acabam não sabendo, né. Hoje, 70% do orçamento do município de Lajeado vem de recursos externos. Externos que eu digo não é recurso próprio, não é recurso de impostos municipais. Então, 70% vem de repasses estaduais ou federais. Então, a gente manda o recurso, o pagador de impostos muitas vezes contribui, esse dinheiro vai ou para o governo estadual ou para o governo federal e depois retorna mediante repasses para o município. Então, o orçamento próprio do município hoje é só apenas 30%. Isso se eu pensasse como uma empresa, eu estou na mão desse grupo externo, desses órgãos externos, que podem ou não repassar. Claro que existe toda uma questão legal, mas dependendo do problema de caixa que eles tiverem. E aonde isso repercute no município? Poderia dar algum exemplo para nós? O que acontece, de maneira geral, é que muitas vezes tu não tem... teu poder de aumentar as receitas de maneira própria é limitado. Então, tu acaba dependendo da situação financeira do país como um todo, né, para ter um orçamento previsto. E nos últimos anos foi justamente a grande questão, né, em meio à pior crise aí do último século, o montante de repasses estaduais e federais acabou diminuindo bastante. Isso acaba limitando muitas vezes o orçamento do município e acaba gerando uma série vamos dizer, tu acaba tendo que cortar muitas vezes serviços essenciais porque tu não tem recurso. Então não adianta tu prestar um serviço se tu não tiver recurso, porque daí tu vai gerar um outro problema que é um déficit público, né? Não tem como fugir, né? Tem vários municípios hoje com problemas de pagamento, tem vários municípios hoje já cogitando ou até fazendo parcelamento de pagamentos, e isso acaba repercutindo e dando uma imagem de problemas em termos de gestão financeira, principalmente em nível municipal. O município de Lajeado hoje, mais ou menos, qual é a cor? É azul, amarelo ou vermelho o sinal? Quer dizer, nós temos hoje uma situação preocupante ou ainda temos um espaço ainda para manobra e para se garantir mais à frente? Felizmente, isso é uma construção histórica. Eu acho que é mérito dos gestores anteriores e aqui se estende por décadas mesmo. Lajeado sempre foi responsável com a gestão do seu orçamento. Tá? Claro que tem períodos que daqui a pouco tu pode acabar oscilando um pouquinho mais, mas no geral, vamos dizer, hoje o sinal amarelo em Lajeado. Então, hoje Lajeado tem uma situação que, vamos dizer, não é tranquila, porque hoje não existe município no país com uma situação tranquila, mas é uma situação confortável em que não há risco de parcelamento de salários, não há risco, nós temos as nossas contas em dia, nós pagamos os fornecedores em dia, até, vou dizer, o município de Lajeado honra suas obrigações melhor do que muita empresa privada. E isso é um trabalho que tem que ser mantido e isso só pode ser mantido se tendo os pés no chão. Muitas vezes as pessoas nos cobram, pô, mas será que não dá para fazer mais? Será que não tem recurso? Não tem recurso. Hoje, Lajeado, apesar de ter uma situação estável, tá? Hoje o orçamento do município é praticamente para custeio da máquina. Então o município arrecada 100 e já tem comprometido esses 100. Então é isso até que o governo atual vem tentando mudar. A gente está tentando reduzir justamente despesas daqui a pouco que não tão necessárias, despesas que podem ser enxugadas, por exemplo, se reduzir o número de secretarias, se reduzir o número de cargos comissionados, para que sobre recursos para investimento, né? Para não só tu manter o que existe, mas como para tu fazer investimento tanto em infraestrutura, como aumentar muitas vezes investimentos em educação, saúde, assistência social, essas áreas essenciais que são, vamos dizer, deveriam ser a preocupação central do poder público. Quais são as principais despesas do município de Lajeado? Quais são as principais rubricas ou, pelo menos, as principais contas em termos de gastos? Hoje, quase 65% do orçamento do município de Lajeado é investido em saúde e educação. Tá? A Secretaria de Saúde tem um orçamento superior a 100 milhões, a educação se aproxima dos 80 milhões, então grande parte dos recursos é aplicado nessas duas áreas-chave, tá? Que felizmente Lajeado tem um sistema de saúde
bom, está com a questão dos pós de saúde, toda essa questão, e o sistema educacional também é referência no estado, no município de Lajeado. Só para se ter uma ideia acerca das crianças que estudam no município, cerca de 55% estudam na rede pública municipal. Então esse é um dado muito interessante que muitas vezes a gente acaba de fora não vendo a importância, e a gente vê, e eu acho que isso é uma característica que mostra a qualidade da educação pública municipal, que muitas pessoas optam justamente por botar na rede pública ao invés da rede privada. O que a gente vê normalmente a nível nacional é o contrário, se buscar a rede privada, mesmo que isso tenha um custo adicional, mas em Lajeado, felizmente, a rede pública tem uma qualidade muito boa. Uhum. Bem, nesse segundo bloco conversamos um pouco mais com o secretário Guilherme Tchê, secretário da Fazenda do município de Lajeado, entendemos um pouco mais sobre essa questão, né, de como funciona, qual é a sua estrutura e as principais ações que a Secretaria faz. Vamos para o nosso terceiro bloco, né? Vamos encerrar o segundo, e no terceiro eu quero conversar um pouco sobre finanças públicas. Trocar uma ideia com o secretário, até porque esse tema é extremamente emergente, que é hoje a principal, talvez a principal dificuldade em termos de gestão pública no país inteiro. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa de gestão, nosso terceiro e último bloco, né? Estamos conversando aqui com Guilherme Tchê, secretário da Fazenda do município de Lajeado, e eu gostaria de aproveitar nesse terceiro e último bloco, falar um pouquinho com o Guilherme sobre finanças públicas. Guilherme, você está comandando a Secretaria da Fazenda, e hoje a grande discussão em qualquer nível, em termos de gestão pública, é a questão financeira. Não tem praticamente um órgão, uma secretaria, um ministério, um município, ou seja, não tem uma instância pública que não está hoje sob essa pressão que é gerenciar os recursos financeiros. E por uma boa parcela dessas foi por falta de gestão mesmo, falta de conhecimento técnico ou então, no mínimo, ações mal feitas. Qual é a tua opinião hoje sobre a gestão pública, principalmente na questão financeira no Brasil ou em outras instâncias? Assim, de forma geral, eu acredito que a gestão pública ela precisa, a nível nacional, ser modernizada, né? Nós precisamos aproximar a forma de gerir a coisa pública com a forma que a gente gerencia o nosso próprio orçamento. É um exemplo simplório, mas eu acredito que seja válido. O orçamento público não é nada mais do que o orçamento de uma dona de casa ou de alguém que cuida do seu orçamento. Tu tem que gastar menos do que arrecada. Esse é um princípio básico, né? Se tu vai no supermercado e tem R$100, tu tem que gastar esses R$100 da melhor forma, tu tem que otimizar esses recursos. E muitas vezes, em tempos de bonança, quando sobra recursos, tu vê, é ainda pior, porque parece que tem recurso e daí a gestão acaba ficando em segundo plano. E talvez o momento de crise seja justamente importante para uma reflexão do poder público. Será que nós estamos alocando os recursos da melhor forma possível? Será que nós estamos otimizando os recursos? Então, eu acredito que, é um período turbulento, é um período que dói nas pessoas, o nível de desemprego é altíssimo, a renda per capita está caindo, até recuperar vai mais alguns anos, né? Nós estamos numa crise realmente sem precedentes nas últimas décadas, só que isso tem que servir de reflexão, tem que servir para cada um de nós, enquanto gestores públicos, e para o próprio cidadão, né? Para o próprio cidadão fazer a escolha na urna, muitas vezes para ele ver o que ele quer, se ele quer alguém que prometa muito e entregue pouco, sabe? Que é uma coisa que a gente viu muito nos últimos anos, né? Intenções ao invés de resultados. E o que nós precisamos é justamente o oposto, né? É de resultados. Não adianta dizer que vai fazer, tem que ser feito. E a gestão pública, eu acho que a modernização da gestão pública caminha nesse sentido, né? Caminha na forma de tu gerir cada vez com mais responsabilidade, e não só responsabilidade, com efetividade o orçamento, porque o orçamento público, como diria a Margaret Thatcher, né? Não existe dinheiro público, existe dinheiro dos pagadores de impostos. E cada um de nós que, quando paga o imposto, quer que R$1 que pagou de imposto volte em serviços de qualidade. E a gente vê que a gestão pública deixa muito a desejar no retorno em serviços de qualidade do dinheiro arrecadado. Eu gosto muito de escrever. Eu escrevi ano passado um artigo abordando isso, sobre essa questão da gestão pública na parte financeira, esse conceito que se coloca na questão que envolve gerenciar como se fosse uma casa, né? Outro dia eu vi um economista com uma visão mais à esquerda, ele disse que isso é uma metáfora errada,
porque na realidade o dinheiro é muito mais amplo do que só o orçamento de entrada e saída. Por causa que o dinheiro, ele produz dinheiro e ele gera riquezas e desenvolvimento. Mas o que acontece, essa é uma visão keynesiana, né? Tipicamente heterodoxa, mas o que acontece é que essa visão ela é muito bonita, ou pelo menos muito aplicável, em sociedades onde é que você tem um equilíbrio social. Num desequilíbrio social, você tem uma situação completamente diferente, porque você tem situações que você investe recursos e esses recursos não geram o resultado que você imaginava, principalmente porque tem demandas muito maiores e muito mais necessárias. Então, hoje o Brasil vive um dilema muito interessante, que ele necessita investir, ele necessita trabalhar uma série de fatores, mas o recurso é escasso, mal aplicado e com pessoas irresponsáveis, muitas vezes sem a mínima condição de gerenciar. Então, o que eu imagino, pelo menos, em termos disso aí, é que nós temos que repensar esse modelo, como tu disse, né? Principalmente colocando gente competente e técnica para gerenciar. Concorda, discorda? Qual é a tua opinião? Eu concordo. Eu acredito que esse é um mal até oriundo da Constituição de 1988, né, que distribuiu direitos e esqueceu das contrapartidas, os deveres, né? Tanto que, até um levantamento curioso, a Constituição fala cerca de 80 vezes a palavra direitos e apenas 3 vezes a palavra deveres. Mas o poder público, os governos, seja a nível municipal, estadual, federal, tem que repensar suas prioridades. Tá? Hoje nós temos governos que querem fazer tudo e fazem pouquíssima coisa direito. O governo tem que se limitar às suas funções chaves: saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Essa é a chave dos governos e essa deveria ser as suas prioridades. E nós vemos hoje o governo querendo se meter em todas as coisas e acaba entregando, de fato, pouquíssima coisa. Então, eu acho que é o momento de a gente repensar, seja enquanto cidadão, seja enquanto gestor público, essas prioridades. E, quem sabe, o governo dá liberdade também para que os indivíduos, para que a sociedade interaja e também faça suas escolhas, talvez buscando... Hoje nós temos uma carga tributária de 35% do PIB. Será que o governo precisa de tudo isso? Será que a gente não tem que buscar diminuir o tamanho, muitas vezes, do Estado para que sobre mais, para que o indivíduo tenha a capacidade de investir e fazer suas próprias escolhas? Essa questão do governo fomentar o desenvolvimento. Os últimos anos foram a prova do fracasso desse modelo, né? Era PAC, Programa de Aceleração de Crescimento e tudo mais. Nós estamos na pior recessão do último século. Nós regredimos, estamos em 2017 com níveis de renda de 2010. E provavelmente vamos levar mais 5, 10 anos para recuperar o que nós tínhamos até então. Então, é uma situação complicada que a gente tem que realmente repensar o modelo e repensar nossas prioridades. Bem, recebemos hoje o secretário da Fazenda do município de Lajeado, Guilherme Tchê, e ao terminar nosso programa eu pedi, Guilherme, queres fazer umas últimas considerações, últimas palavras para fechar o nosso programa? Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que é muito bom a gente falar de forma franca sobre gestão pública. Muitas vezes é um tema que afeta, na verdade é um tema que afeta diretamente a vida das pessoas, né? Porque todo mundo paga imposto, seja direto ou indiretamente, e todo mundo quer ter serviços de qualidade. E a gestão pública, a Secretaria da Fazenda, essa parte de finanças mesmo, faz a intermediação entre o que se arrecada e o que se gasta. Então é importante trazer um pouco disso, do nosso dia a dia, para as pessoas, até para que elas entendam que muitas vezes a coisa não é simples, a coisa não é só questão de boa vontade ou de se querer. Tem outras situações no meio que acabam infelizmente, engessando muitas vezes a gestão pública, mas nós temos que estar dispostos a repensar e buscar sempre melhorar essa questão. Ok. Agradecendo ao secretário Guilherme Tchê, secretário da Fazenda do município de Lajeado, vamos encerrar o nosso programa, né? E eu acho que essa reflexão sobre a questão do dinheiro público tem que ser muito melhor repensada, né? Novas ideias, jovens estão entrando, trazendo novos conceitos. Na realidade, não tão novos assim, né? O que nós estamos resgatando uma responsabilidade fiscal que tem que ser cada vez mais implementada e tem que ser cada vez mais gerenciada, né? Eu tenho um conceito muito claro para isso. Menos política, mais gestão. É isso que o nosso país precisa. Obrigado, até o próximo programa. Saúde e sucesso sempre. Até lá.